Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero tratar com os senhores a respeito do que nós vimos vendo nos últimos sábados, né? A respeito da nossa playlist Filigrana Doutrinária, ou seja, uma pequena passagem de uma sede da doutrina que eu tenha separado para tratar com os senhores. O que nós veremos no vídeo de hoje é uma obra do professor Fred Didier Júnior, seu manual no 3º volume sobre os recursos, essa obra aqui, ó, curso de Direito Processual Civil, volume 3, e eu vou, separei aqui uma passagem que ele aborda sobre um dos requisitos de admissibilidade, como afirmado, como destacado aqui para os senhores, ó, requisito de admissibilidade do recurso, mais precisamente o cabimento. Então vamos fazer considerações aqui, na verdade, aspas para o Didier, né, são palavras do Didier, que eu destaco aqui para os senhores como se fosse uma citação direta, né? É uma citação direta, numa nova modalidade agora por vídeo, áudio e vídeo para os senhores. Então vamos lá. É o item 8.3.2 da obra do professor Fred Didier, que inicia-se a partir, então vamos lá, no volume 3, está a partir das páginas 108 e seguintes do seu manual. Então, aspas para o professor Didier, considerações a respeito do cabimento do recurso. Generalidades. O cabimento é requisito de admissibilidade que deve ser examinado em duas dimensões, que podem ser representadas por duas perguntas. A decisão é, em tese, recorrível? E qual o recurso cabível contra essa decisão? Se se interpõe um recurso adequado contra uma decisão recorrível, vence-se esse requisito intrínseco de admissibilidade recursal. Em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e sua adequação. Previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão. Se for positiva a resposta, revela-se, então, cabível o recurso. A doutrina costuma identificar 3 princípios do sistema recursal brasileiro correlatos ao estudo do cabimento: a fungibilidade, a unirrecorribilidade ou singularidade e a taxatividade. Rigorosamente, princípio é apenas o da fungibilidade. A singularidade e a taxatividade dos recursos são regras extraídas do direito processual civil brasileiro. Então, o princípio da fungibilidade do recurso é aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, desde que não houvesse erro grosseiro ou não tenha precluído o prazo para a interposição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. O CPC de 39 possuía norma expressa nesse sentido, no artigo 810. O princípio da fungibilidade recursal decorre dos princípios da boa-fé processual, da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas.
De um modo geral, deve aceitar-se um recurso pelo outro sempre que não houver má-fé ou outro comportamento contrário à boa-fé objetiva. Seguindo a tradição do direito brasileiro, a doutrina apresenta 2 parâmetros para a avaliação do comportamento do recorrente que errou no manejo do recurso. Em primeiro lugar, é preciso que haja uma dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso. Não obstante a expressão questionável e um pouco equívoca, pois dúvida é sempre subjetiva, essa diretriz impõe a necessidade de existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade do texto de lei, divergências doutrinárias ou jurisprudenciais. Como o CPC é novo, as dúvidas começarão a surgir agora, e muitas delas decorrerão certamente em relação ao agravo de instrumento. Em segundo lugar, é preciso que não haja erro grosseiro. Fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema, ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso. Até o CPC de 2015, exigia-se também a observância do prazo. O recurso interposto haveria de respeitar o prazo daquele que deveria ter sido interposto. Com a unificação dos prazos recursais em 15 dias, ressalvados os embargos de declaração, a exigência perdeu o sentido. Há ainda regras de fungibilidade recursal expressamente previstas no CPC de 2015. A previsão de tantas regras reforça a coerência do sistema e a existência do princípio da fungibilidade recursal. 2 dessas regras referem-se aos recursos extraordinários, artigos 1032 e 1033 do CPC. Artigo 1032. Se o relator no STJ entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao STF, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao STJ. Artigo 1033. Se o STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição, afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. A terceira cuida da relação entre os embargos de declaração e o agravo interno. Artigo 1024, parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. As 3 regras serão examinadas no respectivo capítulo, neste volume do curso. 8.3.2.3. Regra da unicidade, unirrecorribilidade ou singularidade. De acordo com essa regra, não é possível a utilização simultânea de 2 recursos contra a mesma decisão. Para cada caso, há um recurso adequado e somente um. Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. Trata-se de regra implícita no sistema recursal brasileiro. Está prevista no artigo 809. No CPC de 39, quer dizer, estava prevista no artigo 809. A regra da singularidade não impede a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. Se, por exemplo, o juiz profere uma decisão e antes do término do prazo recursal venha proferir outra, pode, à parte, num único recurso, impugnar ambas, desde que esse mesmo recurso seja adequado a combater as 2 decisões. Há, porém, situações dignas de nota. Primeira delas, contra acórdãos objetivamente complexos, que possuam mais de um capítulo, é possível imaginar o cabimento simultâneo de recurso especial e recurso extraordinário. E segunda delas, admite-se doutrinariamente, embora se trate de hipótese no mínimo discutível, a interposição simultânea de embargos de declaração e o outro recurso contra a decisão. Item 8.3.4. Item 8.3.2.4, que é o último que nós abordaremos, a regra da taxatividade. A regra da taxatividade consiste na exigência de que a enumeração dos recursos seja taxativamente prevista em lei. O rol legal dos recursos é numerus clausus. Só há os recursos legalmente previstos. Não se admite a criação de recurso pelo regimento interno do tribunal. O STF já decidiu que não pode o Estado-membro criar recurso novo por lei estadual. Não se admite também a criação de recurso por negócio processual, ainda que lastreado no artigo 190 do CPC, que é o que trata dos negócios jurídicos processuais. Então,
Essas eram as considerações que eu queria abordar com os senhores nas palavras expressas do professor Fred Didier sobre o requisito intrínseco de admissibilidade do cabimento e os temas correlatos a ele. Me parecem que eram considerações importantes que eu costumo abordar com os alunos em sala de aula. Está aqui, portanto, as considerações, não minha, tá? É uma citação direta ao professor Fred Didier e Leonardo Caneiro da Cunha, no curso de Direito Processual Civil, volume 3, páginas 108 e seguinte, mais precisamente, páginas 108 a 111 dessa obra. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Uma breve digressão, uma breve menção a essa citação doutrinária. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.